Alô pessoal, direto ao ponto aqui, há um sentimento aí de frustração, até de inconformismo de muitos torcedores colorados em relação à saída do Praxedes, que vai jogar no Bragantino. A direção não confirma ainda, mas já está fora da relação dos que vão enfrentar o Vitória, apenas uma questão de tempo para que o negócio seja oficializado. Por que esse inconformismo? Porque é um jogador jovem, um jogador de futuro, jogador de qualidade, e não é muito comum que clubes brasileiros vendam jovens jogadores para outros clubes brasileiros. Então, as pessoas acham que o Inter de algum modo está se precipitando. Mas há um fato aí que está acima de qualquer coisa e que tem que ser levado em consideração nesse momento por quem faz assim a crítica. É a situação financeira muito assustadora, muito feia do Internacional. Vou usar a palavra feia aqui, porque ela é muito complicada mesmo, muito complicada. O Internacional, até falei com o Tiger Junk, aí, o setorista do clube aqui na Band, o Inter tem uma dívida de 500 milhões de reais. 500 milhões de reais, uma dívida de curto prazo de 360 milhões de reais. Não se sabe exatamente como é que o clube foi entrar nessa, muita coisa, obviamente, está ligada ao desastre administrativo que marcou o ano de 2015, 2016, então muita coisa vem de lá, mas obviamente que as outras diretorias também cometeram seus erros, contratando jogadores, pagando às vezes muito para jogadores que se sabia não dariam uma boa resposta, contratos longos que deixaram o clube numa situação extremamente complicada. E hoje o Inter tem que pagar a conta, né? A situação é essa, tem que pagar a conta sob pena dessa dívida se acumular em razão dos juros e daqui a pouco se tornar impagável. Todo mundo tem no horizonte, e quem tem um pouco mais de responsabilidade tem no horizonte, observa ao longe a situação do Cruzeiro de Belo Horizonte. Claro, é muito diferente, felizmente, né? É muito diferente a situação do Internacional, mas no futebol, em que se trata assim diariamente com valores tão elevados, daqui a pouco uma dívida cresce assustadoramente de um mês para o outro. Então o Internacional está tratando de pagar essa conta e por isso que tem que vender seus jogadores. E às vezes até por um valor que é inferior à qualidade do jogador. No caso aí do Praxedes, a venda seria em torno de 40 milhões de reais, mas o Internacional, que não detém a totalidade dos direitos, ficaria com cerca de 26 milhões de reais. Ameniza um pouco a situação. A informação que se tem é que só nesse ano a dívida acumulada do Internacional já chega a 40 milhões de reais. Ou seja, alguma coisa tem que ser feita urgentemente e a direção não encontra uma outra solução que não seja, nesse momento, vender alguns dos chamados ativos do clube, essa nomenclatura aí que passou a se usar também para jogador de futebol. O Peglo parece que vai sair também, vai jogar em Portugal, mas aí o pior, né? Aí o Porto o levaria, mas não faria o pagamento do empréstimo nesse momento, ficaria com esse compromisso de saldar essa dívida no final do ano, mas de todo modo também é uma perspectiva financeira para o Internacional, que já colocou no seu orçamento para esse ano a necessidade de faturar pelo menos 90 milhões de reais em negociações para começar a ter um pouco mais de folga aí na hora de fechar as contas. O Inter tem um jogo hoje contra o Vitória, o jogo é 9h30 da noite, válido pela Copa do Brasil, terceira etapa dessa competição. O Inter tem grande vantagem, ganhou por 1-0 fora, pode até perder, que ainda assim não estaria eliminado, levaria, se for 1-0, a decisão para os pênaltis, pode empatar, que aí sim já estará classificado. Eu falo que até pode perder, porque a gente não sabe exatamente qual será o rendimento do Internacional. Tantas são as dificuldades técnicas encontradas pela equipe dentro de campo. Uma equipe que hoje será orientada pelo Martin Anselmi, argentino, que é o auxiliar do técnico Ramírez, que está afastado. E já começa a se confirmar realmente essa tendência de modificações na equipe, fruto, quem sabe, de uma cobrança forte feita pela direção a partir do desastre que foi aquela derrota por 5-1 para o Fortaleza domingo passado. Daniel voltaria a ser o goleiro, Lomba iria para a reserva, Saravia, Pedro Henrique, Cuesta e Moisés, Johnny de novo ficaria como o volante à frente da área, no lugar do Lindoso, Edenilson e Tyson, e aí está uma boa notícia, o Tyson de novo colocado em campo, ele representa uma qualidade diferente, embora não esteja ainda no chamado ritmo ideal. Talvez a presença do Yuri pela direita, o Galhardo centralizado e o Patrick pela esquerda. Tem que fazer a sua parte internacional, tem que avançar na Copa do Brasil, tem que começar a tirar as nuvens escuras do horizonte para ver se as coisas acontecem de maneira um pouco mais
tranquila, porque senão a pressão vai acabar se tornando insustentável. Dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. É sempre um grande prazer contar com você por aqui. Até a próxima!